Estamos agora com 9.468 telas sintonizadas no TV em Justiça em todos os canais. Bom, vamos ver aqui. Declínio do eixo do mal. Vocês sabem qual que é o eixo do mal, né? Agora vamos mudar aqui de assunto. Né? Irã, China, Rússia. Agora, infelizmente, né? Brasil, Venezuela, Cuba. Vocês devem estar acompanhando o que vem acontecendo nos últimos dias no Irã. Então, o bicho tá pegando. Quem diria, né? Após mais de 40 anos do regime dos ayatolás, que é uma ditadura teocrática, né, sangrenta, quem diria que tudo iria começar a vir abaixo? O Irã, até 1979, ele era uma monarquia comandada pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Então, naquele ano de 79, essa dinastia dos Shahs, ela foi derrubada para dar lugar a uma república teocrática islâmica, comandada, então, pelo Ayatollah Khomeini. Esse episódio ficou conhecido como Revolução Islâmica, né, ou Revolução Iraniana. Até então, o Irã ele era bastante ocidentalizado, tinha influência dos Estados Unidos, e isso foi uma das causas dessa revolução. Não foi apenas essa a causa, havia outras, né, como questões econômicas, repressão a opositores, tinha repressão também, mas essa ocidentalização foi uma das causas de maior destaque. O Shah, ele tinha permitido o voto das mulheres. Olha só, o Irã ele já foi bem mais livre, né? Aquele Shah que foi deposto em 1979, ele permitiu o voto de mulher, ele tinha proibido o uso do hijab, né? Aquele véu que cobre, né, o cabelo, cobre, só não cobre o rosto, né? O Shah ele tinha proibido o casamento antes dos 15 anos e várias reformas, né? Reformas positivas em matéria de liberdade. Vocês já devem ter visto foto do Irã antes do regime dos ayatolás, não viram? Eu trouxe aqui algumas fotos, né? Porque é de chocar. Eu trouxe algumas fotos para vocês verem, né? De como é. Esse aí era o antigo Shah, né? O que foi deposto. O Shah e a família dele. Veja ali que a mulher tá com, né, a cabeça descoberta, tudo normal, né? Era tudo normal no Irã. Aí, mulheres na praia no Irã, veja, ali de biquíni, embora sejam biquínis comportados, né? Mas elas estão ali com os braços à mostra, as costas, as pernas à mostra, o que hoje é impossível, naquela época podia. Olha aí as moças andando de roupa normal, né? De camisa, né, a cabeça descoberta, aí uma família absolutamente normal, todo mundo vestido normalmente, sem lenço na cabeça, sem burca, sem nada, né? Bom, o Ayatollah Khomeini, ele morreu em 1989. Deixa eu ver se tem mais. Ah, tem mais aqui, olha, tem uma legal aqui, ó. Aí parece uma propaganda não sei se é propaganda de roupa, de algum produto. Você veja as duas de saia curta. Interessante, né? Aqui a foto também, de antes de 79, todo mundo com roupa normal. Aí aqui já é uma foto comparando o Irã antes da Revolução Islâmica de 79 e o Irã depois da Revolução Islâmica. Olha que diferença. É bem chocante, né? Bom, o Ayatollah Khomeini, ele morreu em 89, né? Então ele ficou ali 10 anos no poder. Ele foi sucedido pelo Ayatollah Ali Khamenei desde então. Ou seja, esse sujeito, ele já está há 36 anos no poder direto. Então, nos últimos dias agora, de 2025, começou uma onda de protestos contra o regime no Irã. E a coisa vem escalando desde então. O Ayatollah Khamenei, ele disse que não vai recuar. Ele está chamando os revoltosos de vândalos e sabotadores e está tendo violência mesmo, né? Eles não são revoltosos, comportadinhos, como as velhinhas do 8 de janeiro, não. Lá, né, o bicho pega. E não sem razão, né? A crise no Irã, ela tem motivações tanto econômicas como
humanitárias. Né? A inflação ela já está mais de 40% ao ano, tem muita denúncia de corrupção no governo, o presidente do Banco Central do Irã já renunciou ao cargo e, claro, insatisfação geral da população com as inúmeras e sucessivas violações de direitos humanos e restrições à liberdade. Esses protestos eles já deixaram mais de 60 mortos, incluindo membros das forças de segurança do Irã. Né? Parece que já tem mais de 2.000 presos, coisa assim. Já tem ONG dizendo que já são 500 mortos, não sei, esses números ainda estão um pouco nebulosos. Né? Esse número, inclusive, ele pode ser maior, porque a gente sabe que as informações no Irã são controladas pelo governo, né? São controladas pelo Ayatollah. Bom, na última quinta-feira, o Ayatollah ele determinou um apagão na internet e na rede telefônica para tentar conter esses protestos. A gente tem uma foto aqui de uma marcha de manifestantes no centro de Teherã. Vou mostrar aqui a foto. Isso, né, sempre foi, né, impossível de acontecer, né, numa ditadura, né, sangrenta. Mas houve essa marcha, as pessoas elas parecem ter perdido o medo de protestar por lá. É como se elas não tivessem mais nada a perder. E é isso que dá você tirar tudo de um povo. Uma hora o povo se volta contra o tirano porque não tem mais nada a perder. Ele já perdeu tudo, inclusive e principalmente a sua liberdade. Teve uma província onde os manifestantes eles derrubaram uma estátua do general Qassem Soleimani, que é um símbolo do regime. E enquanto eles derrubavam, eles gritavam morte a Khamenei. Tem uma outra província onde uma outra estátua do mesmo general foi queimada. Eu vou passar aqui alguns vídeos para vocês verem como está a situação no Irã. Vou passar um outro aqui. Esse vídeo que eu estou passando aqui agora são mulheres queimando os seus hijabs. Olha que coisa, né, simbólica, né? Vou passar um aqui agora, que é o pessoal queimando a estátua do general. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui acho que eu já passei. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aí é das mulheres queimando o hijab. Olha, são muitos vídeos. Tem um que é muito interessante, que é de uma mulher, ela dizendo que ela não tinha mais medo de nada, porque ela já passou 47 anos em uma ditadura e ela não tinha mais nada a perder. É essa senhora aí. Que coisa, né? Tem um vídeo que eu separei aqui também muito interessante, em Londres. Muitos manifestantes iranianos e britânicos, eles foram para a porta daquela emissora BBC gritar shame on you,
para expressar indignação com o fato de que a emissora ela está fingindo que não tem nada acontecendo. É esse vídeo aqui, olha. Por que isso tudo é interessante para a gente acompanhar, a gente do Brasil? Bom, a Rússia, nesse momento, só tem dinheiro para a guerra com a Ucrânia. A Venezuela, por sua vez, teve o regime derrubado pelo Trump, está sob custódia americana. O Brasil, aparentemente, teve que fazer acordo com o Laranjão, o que provavelmente deixou a China sozinha nessa história toda. Então, aparentemente, não vai parar por aí. Cuba, aparentemente, vai ser o próximo alvo do Trump. Ele já fez uma publicação na Truth Social, dizendo com todas as letras que ele vai estrangular Cuba financeiramente, né, mais do que já é. Vamos ver a publicação do Trump. Olha, Cuba viveu por muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba fornecia serviços de segurança para os últimos 2 ditadores venezuelanos, mas agora não mais. A maioria desses cubanos morreu no ataque dos Estados Unidos na semana passada e a Venezuela não precisa mais de proteção contra os bandidos e extorsionários que os mantiveram reféns por tantos anos. Agora a Venezuela tem os Estados Unidos e o exército mais poderoso do mundo, de longe, para protegê-los, e nós os protegeremos. Não haverá mais petróleo ou dinheiro indo para Cuba. Zero. Recomendo fortemente que façam um acordo antes que seja tarde demais. Esse aí, então, foi a mensagem que o Trump colocou lá na Truth Social. Então, aqui o Trump está dizendo que recomenda fortemente que Cuba faça um acordo com ele, com o Trump, com os Estados Unidos. Senão, vai sofrer as consequências. Aliás, a porta-voz do Trump, que é a Karoline Leavitt, ela compartilhou um post contendo uma suposta entrevista de um agente de segurança do Maduro, dizendo que durante a operação de captura, os militares americanos soltaram uma arma não identificada, sinistra, e essa arma soltava uma forte onda sonora que fazia a cabeça dos caras quase explodirem, chegando a sair sangue pelo nariz, e ele narra que alguns teriam vomitado sangue e caído no chão sem conseguir se mover. Essa pessoa entrevistada não foi identificada, então a gente não pode ter certeza se isso é propaganda americana ou se isso ocorreu realmente. Mas é algo assustador. Para quem não tem poderio bélico nenhum e resolve se meter com os Estados Unidos, isso é muito assustador. E falando em sofrer as consequências, a Nicarágua já começou a soltar os presos políticos. Olha essa matéria aí da revista Oeste. Medida ocorre depois de pressão do governo dos Estados Unidos. Olha só. O Ministério do Interior da Nicarágua anunciou neste sábado, 10, que o país libertaria dezenas de prisioneiros. A medida ocorre enquanto os Estados Unidos aumentavam a pressão sobre o ditador Daniel Ortega, uma semana depois de prenderem Nicolás Maduro, então o ditador venezuelano, em Caracas. Na sexta-feira 9, a Embaixada dos Estados Unidos em Manágua afirmou que a Venezuela deu um passo importante em direção à paz ao libertar o que descreveu como prisioneiros políticos. Entretanto, o corpo diplomático norte-americano lamentou que na Nicarágua, mais de 60 pessoas permanecem injustamente detidas ou desaparecidas, incluindo pastores, trabalhadores religiosos, doentes e idosos. Então veja aí como os Estados Unidos estão pressionando a Nicarágua a se realinhar, a voltar a ter um regime democrático, deixar de ser uma ditadura. Em comunicado, o Ministério do Interior nicaragüense informou que as libertações começaram a ser feitas, começaram a tremer na base, ficaram com medo dos Estados Unidos e começaram a soltar os presos políticos. Abre aspas, dezenas de pessoas que estavam no sistema penitenciário nacional estão retornando para suas casas e famílias, fecha aspas.
Uma organização não governamental que compila relatórios de violações de direitos humanos no país latino-americano afirmou na sexta-feira que ao menos 61 pessoas foram presas na Nicarágua depois de comemorarem, olha só, olha o motivo da prisão dessas pessoas, depois de comemorarem ou demonstrarem via redes sociais apoio à captura de Maduro. Ou seja, essas pessoas foram presas porque manifestaram felicidade com a prisão do Maduro. Isso é o clássico da prisão política, né? As prisões foram registradas em 9 estados do país da América Central. Que loucura, né? Então, o Daniel Ortega começou a tremer na base, né? E o pior é que eles dizem, né? Parece que eles disseram que eles fizeram essas libertações em comemoração ao 19º aniversário do executivo no poder, né? O que já é um absurdo. Quer dizer, alguém vai ser solto para comemorar o aniversário daquele grupo no poder. Enfim, mas o fato é que não, eles estão com medo dos Estados Unidos, que estão fazendo pressão há muito tempo.